esse Cristo tem a paz que nós necessitamos. Aleluia. Só Ele conhece e sabe da nossa luta, da nossa dor, dos nossos pensamentos, conhece o nosso coração. Eu estou falando de um Deus que é onisciente, onipresente, poderoso, e o nome dele é a prova de todo o amor que existe nos céus e na terra. Glorificado seja o nome do Senhor. Já escreveu João no livro dele, no capítulo 1, dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E este Verbo, hoje, nós o conhecemos como Deus Filho, o Jesus Cristo, aquele que se esvaziou de toda a glória do céu e se fez o mínimo dos seres, se tornou um feto para habitar no útero de Maria, para ser homem aqui nesta terra. E ele viveu como homem, 100% homem e 100% Deus. E ele nos conhece, ele viveu, ele andou entre nós, e ele sabe das dificuldades que o homem enfrenta na face da terra. Mas há um perigo muito grande, porque muitas das vezes as pessoas acordam pela manhã preocupados no que vão fazer, e esquecendo que existe um Deus que está no controle de tudo, e Ele pode todas as coisas, e como com Ele tudo é feito e nada sem Ele se faz. Eu quero te dizer, meu irmão, coloca Jesus no centro da tua vida, no centro do teu coração, e o ama Ele de espírito e em verdade, que Deus te ama de toda forma que você imaginar. A mais especial que existe, o amor verdadeiro, o amor único, o amor que não é fingido, o amor que não é interesseiro, mas Ele te ama a tal ponto de desejar a tua salvação, de te levar para o céu, de perdoar os teus pecados e fazer de você um filho de Deus. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Irmão, se esvazie também. Deus, para habitar na face da terra, Ele se esvaziou de todo o seu poder e glória, para se fazer como homem, andar no nosso meio. Se esvazie também de todo pensamento de grandeza, de todo espírito de pecado, de todo orgulho, de todo ódio. Seja humilde, ame, aleluia, perdoe e aceite Jesus como teu único e suficiente Salvador. Aleluia, glória a Deus. Eu estou lhe falando de um homem, do Cristo vivo, daquele que é a nossa paz, daquele que é a nossa luz. Só Ele pode clarear os nossos caminhos. Ele também é o caminho, Ele é a verdade. Quem está com Deus não precisa se cobrir com mentira, não precisa viver uma vida fingida. Ande na verdade, viva a verdade e aceite Jesus como vosso Salvador. Tem de misericórdia de tua alma, porque a palavra de Deus diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder o direito de salvação. Aleluia! Tem de misericórdia da tua alma e aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Glória a Deus! Aleluia! Em nome de Jesus Cristo, eu tenho muita dó dos homens que vivem embriagados, que acham que para ter um bom dia tem que beber primeiro uma dose de pinga, tem que fumar um cigarro. Não, meu irmão, você precisa de Deus, você precisa de Deus, você precisa clamar para o Pai, para te dar graça, para você não ser dependente de droga, de vício nenhum. Que Deus te liberte. Como eu tenho piedade destes homens que se arrastam pela feira, mendigando um copo de pinga, passando fome, perdendo a sua identidade. Oh, glória! Mas o Senhor te conhece. Por mais vermelho e mais feio, mais preto que seja o teu pecado, eu estou falando de um Deus que perdoa. Eu estou falando
falando de um Deus que te limpa. Eu estou falando de um Deus que te purifica. Eu estou falando de um Deus que pode te fazer o homem do céu. Eita glória! Eu estou falando de um Deus que salva, que redime o mais vil pecador. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu estou sentindo falta daquele homem que veste saia. Eita, mas como eu tenho orado e apresentado esses viciados na mão do Senhor. Ele veste saia, mas ele é um filho de Deus. Que tristeza se ver um homem trocar a sua dignidade, mudar a capa de homem para querer se tornar uma mulher. Quantos homens têm se vestido de uma capa falsa para viver nesta terra? Meu irmão, você não precisa disso. Você precisa conhecer Deus, o Deus da verdade, o Deus que salva e que liberta, e que faz o homem ser digno e ser chamado de homem, sem trocar a sua dignidade para viver uma vida falsa nessa terra e ir para o inferno com Satanás e seus anjos. Deus não veio morrer no Calvário à toa. Deus veio para te ensinar o caminho do céu. Eu te falo do verbo vivo, do Deus que salva, do Deus que cura, do Deus que perdoa pecado, do Deus que pode todas as coisas. Se você está triste, coloque o teu coração e a tua mente na presença do Senhor. Eu estou falando de um Deus que tudo pode, o Senhor dos exércitos, o Deus que te conhece, aonde você estiver. Deus te conhece, Deus sabe o teu nome, Deus sabe o teu endereço, e o Espírito do Senhor te visita nesta manhã com paz, com cura para a tua alma e perdão de todos os teus pecados. Aceite Jesus como seu Salvador e deixa com que Ele te guie, porque Ele é a luz dos homens, Ele é o pão da vida, Ele é o Senhor dos senhores e Ele te conhece. E eu quero te dizer que você é muito especial. O nosso Deus veio pagar um alto preço para te garantir o direito de habitar no céu, meu irmão. Em nome de Jesus Cristo, tem de misericórdia da vossa alma e tem de misericórdia da vossa família, porque a palavra de Deus diz que por como foi de Zaqueu, porque ele se arrependeu dos seus pecados, resolveu aceitar Jesus como Salvador, o convidou para habitar e ir na sua casa, e o Cristo disse: hoje chegou salvação na tua casa. Aceite Jesus e muda a história da tua vida, muda a história da tua família, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Quero fazer uma oração. Quem estiver me ouvindo e crê neste Deus o qual eu estou falando, coloca a mão nos vossos corações. O que você deseja, o meu Deus tem tesouros no céu para realizar, em nome de Jesus Cristo. Querido Deus, Pai de eterna bondade, te apresento um novo repartimento, esta cidade a qual nós habitamos, aonde nós residimos, aonde tu tem cuidado de uma forma especial da nossa casa, da nossa vida e da nossa família. Continua cuidando, abençoa o nosso trabalho, abençoa o nosso dia, o nosso final de semana. Pai, graça nós te damos pela oportunidade de poder falar àqueles que nos ouvem, pela graça de vermos, de ouvirmos e de estarmos de pé nesta manhã. Vem de uma forma especial visitar corações, vem de uma forma especial, Senhor, transformar vidas. Pai, abençoa, Senhor, aquele que nos ouve. Senhor, salva aquele que nos ouve. Perdoa o pecado deles, Pai. E aqueles que te aceitam como Senhor e Salvador da vossa vida, coloca o nome deles no livro da vida, Senhor. Meu Deus, coloca anjos para trabalhar a favor desses que nos ouvem. Abre porta de bênção. Repreenda todo o poder das trevas, todo espírito de miséria. Também repreenda as enfermidades que assolam esta nação. Mas não são as enfermidades da carne que nos preocupam, mas a enfermidade da alma.
aquela que leva o homem para o inferno. Perdoa os pecados, Senhor, e salva vidas nesta manhã. E abençoa os nossos passos, abençoa os nossos caminhos. Abençoa teus filhos que pregam o teu evangelho. Abençoa a tua igreja na face da terra. Abençoa as famílias, Senhor. Abençoa as nossas crianças, jovens e adolescentes. Visita aqueles que estão nos hospitais, enfermos, precisando da tua graça e da tua cura. Visita aqueles que estão trabalhando mesmo doente. Tu és o remédio dos remédios, tu és médico dos médicos. Os que têm problema na justiça, tu és o nosso advogado e juízo real. Tu é Deus que nos conhece, tu é Deus que nos sonda. Continua, Senhor, visitando as nossas vidas. Não nos desampara nunca, Senhor. E se tu vieres hoje, meu Deus, nos leva para o céu. Nos guarda em comunhão contigo e nos livra de pecar contra ti. É no nome de Jesus Cristo que eu te oro, que eu te louvo, que eu te agradeço pelas vidas que nos ouviram, não só agora, mas eternamente. Amém. Ele alimenta o fundo musical. Aumenta.